gancho nessa questão, é muito comum nós ouvirmos a expressão, hoje vivemos um momento pior do que o de outras épocas. De fato isso? Ou a humanidade ela sempre esteve intensa nessa questão do ímpeto para o pecado, para a iniquidade e para o anticristo? Eu creio que a grande diferença é que, como em nenhum momento na Idade Moderna, a cultura ocidental rejeitou o cristianismo. Essa eu creio que é a grande diferença. Porque o cristianismo praticamente moldou a cultura ocidental moderna. O cristianismo, mesmo por quem não aceitou o cristianismo, foi moldado pelos valores do cristianismo em termos da cultura ocidental moderna. A cultura ocidental da modernidade é uma cultura extremamente moldada por valores do cristianismo. E agora, o que está havendo, na minha opinião, claramente, é uma rejeição clara, um anticristianismo nesse sentido, ok? Um anticristianismo no sentido de que a cultura ocidental não tem mais. Eu creio que a questão do pecado, o ser humano é pecador desde Adão e Eva, tá bom? E eu creio que há momentos em que o limite que Deus impõe ao pecado, parece que Deus, por sua vontade soberana, dá uma soltada. Eu creio que nós estamos vivendo esse momento. De novo, eu creio naquela ideia dos flagelos, dos ciclos, dos selos do Apocalipse como uma ideia cíclica de momentos em que vão acontecendo essas antecipações da iniquidade e do juízo de Deus a partir daquilo. Se nós estamos vivendo o último selo, o último flagelo, eu não posso discernir e ninguém pode discernir isso. Mas é fato, pastor. É fato que nós estamos vivendo um momento desse recrudescimento da maldade, desse recrudescimento, parece que Deus solta um pouco as amarras do pecado na vida das pessoas, parece ser fato. Com esse agravante, a cultura hoje parece não querer mais ser moldada pelos valores do cristianismo. Há assim, alguém já descreveu, né, como a maré subindo, né? Você tem aqueles ciclos onde há um avanço, aí parece que há um recuo, depois há um outro avanço, depois um outro recuo. O que eu entendo, né, na maneira de Apocalipse falar é que haverá um avanço que não terá recuo e será um conflito né, forte. O que nós vivemos hoje no mundo também é essa realidade de que, especialmente no continente europeu, e também crescente no continente, na parte norte, né, da América, e chegando ao Brasil, é o pós-cristianismo, né, que exatamente parece que houve esse avanço do cristianismo, onde ele moldou vários elementos da cultura, onde ele cooperou, trazendo muitos valores. A igreja avançou, ocupou certos espaços do território aqui do inferno, mas hoje há parece que assim, há uma reação do inferno também, né, tentando hoje resistir a esse avanço da igreja. E em alguns lugares, como os locais onde o liberalismo se instalou, vive-se aquilo que se chama de pós-cristianismo. Então, e são países extremamente influentes no mundo. Então, eles rechaçam o cristianismo, eles resistem ao cristianismo, eles aceitam tudo. O hinduísmo é bem-vindo, o islamismo é bem-vindo, o ateísmo é bem-vindo, o satanismo é bem-vindo, mas o cristianismo não é bem-vindo. Talvez até por causa dessa vinda do cristianismo e trazendo valores, agora há uma rejeição desses valores, né? Então, há essa hostilidade. Essa hostilidade, nós poderíamos dizer que ela é pior do que a que foi colocada pelos muçulmanos
e até mesmo outras religiões? Acho que a descrição do Romualdo aqui de ciclos é bem interessante, porque nós tivemos, o islamismo nasce no ano 600, se espalha pelo mundo, e os cristãos que conviveram com a expansão islâmica, principalmente aquela expansão mais bélica do Islã, né, aquela expansão mais pela espada, né, Maomé não era um profeta, Maomé era um guerreiro, Maomé era um soldado e cruel. E em muitos lugares que havia um predomínio do cristianismo, vou dar um exemplo aqui, Argélia, né, por volta do ano 800, o islamismo chegou, se impôs e eles mataram os cristãos. Os cristãos tinham 3 opções: converter ao Islã, continuar sendo cristão, pagar pesado imposto, pesadas multas para continuar sendo cristão e viver com muita restrição, ou ser morto. E eles fizeram isso. Então, para a gente olhar assim, o cristão que vivia lá naquele momento, dizer assim, chegou o fim do mundo. Isso aqui é o anticristo entrando e dominando. Ou seja, a sensação deles era, se nós formos comparar a nossa com a deles, a deles era pior. O tempo que eles viviam era pior do que o nosso. Ou seja, havia um avanço do anticristo, uma tomada do poder, e o islamismo fez isso em vários países simultaneamente. O norte da África, os países do Oriente Médio ali, que experimentam a primeira expansão islâmica, o Islã chegou e bloqueou o cristianismo. Hoje nós vivemos um avanço do secularismo, um avanço do relativismo, um avanço do progressismo, e ele também vai sitiando o cristianismo, né? Mas o que nós vemos, talvez, que eu entendo que seja diferente hoje, é que talvez em nenhum momento nós tivemos um ataque, um bloqueio em escala tão global como vivemos hoje. Tem o avanço do secularismo na Europa, tem o avanço do islamismo em diversos lugares, temos o avanço do liberalismo com suas proposições, o avanço do relativismo, o avanço, até o próprio academicismo se levantando, muitas vezes contra a fé cristã. Então, talvez assim, nós estejamos num tempo muito parecido com o Apocalipse 20, quando Satanás sai a seduzir as nações. Sim. Se esse é o último, eu não posso dizer, ninguém pode. Pode haver um grande recuo, um grande avivamento, como houve em outros momentos da história, e a igreja avançou. Pode acontecer. Aí é a agenda de Deus, nós não sabemos. Só o Pai, como disse Jesus, é que sabe, né? Acho que uma questão importante aqui para a gente refletir sobre isso que o pastor Amaury, o pastor Romualdo vai falando, vai trazendo clareza para nós. Acho que nunca houve na história tanta heresia dentro da própria igreja, no sentido do cristianismo protestante mesmo, de toda a cristandade, vamos dizer, né? Não apenas de uma denominação. Mas a gente vê muitas aberrações, muitos anticristos, por exemplo, pregando em nome de Cristo, e aí é o que Apocalipse vai dizer, né? Que é um tipo de cordeiro que não é cordeiro, é disfarçado de cordeiro. Quer dizer, onde você mais vai ver isso? Na academia? Não. Onde você mais vai ver esse cordeiro que não é cordeiro, né? Você vai ver ele na política? Não. Pode até ser que ele vá se unir com o poder político, como a gente vê ali em Apocalipse. O pastor Amaury está sempre comentando isso aqui para a gente. Mas nunca se viu tanto dentro da mesma denominação, por exemplo. Vamos falar de uma denominação. Um pastor pregando expositivamente, de forma saudável, coerente, né, piedosa, e na mesma denominação você ter um outro pastor pregando contra algumas verdades de Deus, na mesma denominação você vendo culturas, subculturas, né, vamos dizer assim, do próprio evangelho, né, tentando se criar subculturas, e aí com mensagens complicadas, né, falas estranhas, dentro da mesma denominação, né? Poderia citar algumas grandes aqui do Brasil, mas nem preciso fazer isso. Mas você pode ver dentro de uma grande denominação pessoas muito fiéis, muito comprometidas com o Evangelho, e pessoas muito infiéis, muito promíscuas, pastores adulterando e casando com adultério, e continuando no seu posto de pastor. Então, isso é sinal claríssimo do anticristo, de um anticristianismo crescente e dentro, né, da própria comunidade da fé. Então, quer dizer,
a gente vai vendo isso, e não só no nível de Brasil, mas é aí o que o pastor Amaury falou. A gente viu isso acontecer na América do Norte, a gente está vendo isso acontecer. Eu lembro de um testemunho que um pastor, um grande pastor, num sermão dele, Stuart Olliott, ele cita uma pessoa que sentiu o chamado de Deus para a conversão, e ele estava em cima dos Alpes ali suíços, né? Estava olhando aquela paisagem maravilhosa, e ele diz assim: bom, então eu vou descer lá na cidade e eu vou buscar, eu quero saber quem é esse criador aí, quem que é. Só pode existir um criador. Olha, ele não tinha ouvido um sermão de ninguém estava discipulando esse homem, mas ao ver aquela paisagem, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, ele foi tocado por isso, e ele desce para a cidade, né? E ele vai até a igreja. Qual é o problema? Que quando ele chega nessa igreja, tem 3 pastores. Um crê na Bíblia e 2 não. Olha o sinal claro do anticristo. Na mesma igreja, fisicamente falando. Então, quer dizer, a gente nunca viu isso acontecer no globo inteiro, como vem acontecendo. E aí é dentro do próprio campo religioso. Né? Nós não estamos falando da academia em si, nós não estamos falando da ciência em si, mas nós estamos falando do nosso próprio arraial. Tanta gente se levantando contra o que pregamos, com a própria vida, com testemunhos, ou testemunhos nesse caso, né? Então a gente pode ver bem sim a presença de um anticristianismo dentro do próprio cristianismo. Então isso é muito forte para nós. É o que a gente está dizendo. É o ciclo final? Não sei, mas cada vez está piorando. Isso é fato.